enfim, o processo de construção de personagem pra Catherine foi bem longo. A gente, né, começou fazendo o trabalho de mesa, então a gente se envolve na psique primeiro da personagem, né? Eu, pelo menos, eu começo sempre com a psique, com os objetivos, com a história de vida, e aí a gente vai pesquisando, pegando referências, vendo situações reais. Eu gosto de trazer isso porque eu acho que é um trabalho bem sensível de empatia também, o meu trabalho como atriz. E é isso. Depois a gente passa pelo trabalho, né, de corpo físico e a mudança do cabelo. Eu adoro quando chega essa parte também. Então eu fiquei ruiva pra personagem. E isso já me traz sabe, não sou eu, tô me transformando em outra pessoa. E aí a gente começa a se aprofundar mesmo, a virar realmente uma outra pessoa em nome da arte. Uma das maiores mudanças que eu achei sobre quando eu mudei de posição, né, que eu saí de ator para autor, foi as coisas que eu fui descobrindo sobre o próprio personagem, né? Quando eu era o autor só, a minha visão sobre o Jack ela era uma coisa, né? Depois que eu peguei para virar o ator da peça, a coisa mudou e eu comecei a olhar para ele de forma diferente. Eu sempre respeitei muito a obra do Stevenson, né? Eu nunca quis pegar uma coisa e falar assim, esse daqui é o meu Jack e esquece o que o Stevenson escreveu. Eu nunca gostei de fazer isso, não gosto dessa postura, inclusive, né? Toda a Catherine foi feita em cima de um respeito à obra original. Eu não queria virar e falar, essa daqui é a verdadeira história de um médico e um monstro, eu peguei um pedaço específico do texto, onde tem uma abertura, que isso poderia ter acontecido, e se você ler o livro, a história dele continua sem nenhuma mudança. Só que, se você pegar e ver a peça Catherine, você vê que ela encaixa, né? E eu queria respeitar isso. Como autor e como ator, a mesma coisa. Só que a visão do personagem muda. Antigamente, o meu Jack ele tinha outras motivações. Agora que eu virei o ator dele, eu conseguia ver novos espaços, inclusive com a troca com as outras atrizes, né? Você vai encontrando coisas sobre o seu personagem. E conforme elas vão colocando a Catherine, e não é a Catherine que eu tô dirigindo, então a minha visão da Catherine ela fica mais presente, como é a visão da Helena, eu posso me dar a experiência de ficar vivenciando aquele momento. E você encontra coisas novas sobre o personagem. Eu acho essa mudança muito interessante. O processo de produção dessa temporada tá sendo assim uma loucura completa pra mim, né? Porque eu geralmente tenho o Conrado pra dividir comigo, porque ele tá dirigindo, e em todas as nossas montagens sou eu que faço a produção, sou eu que faço a preparação dos atores, né? Tanto vocal quanto corporal. Eu também faço figurino e eu também auxilio na parte de direção de arte. Então dessa vez eu tô fazendo a direção, a produção, o figurino, a preparação dos atores e auxiliando a direção de arte. E assim, já cheguei num ponto que eu nem sei onde começa algo, termina o outro, mas diferente das outras temporadas, nessa temporada eu tô com diversos assistentes que eu dificilmente tenho, inclusive. E tá sendo muito legal porque são assistentes que vêm, né, do nosso projeto social de formação de técnicos, então a gente conseguiu já colocar esses meninos para trabalhar com a gente. Tá sendo assim
maravilhoso, porque não só diminui um pouco o trabalho, mas também ver eles descobrindo o teatro, descobrindo a profissão que eles escolheram, tá sendo muito gostoso. Mas uma loucura completa, então é tipo, eu dirijo uma cena aqui, dou um arremate no vestido num canto, corro pro palco pra ver objetos de cena e do nada alguém me chama pra ir ver o borderô, enfim. Mas a parte mais difícil mesmo, que ninguém não me avisou, e assim, nunca cometam esse erro, é dirigir o autor. Gente, é impossível dirigir o autor de verdade. A única parte que é realmente muito boa é que, zoeiras à parte, o Conrado, ele é assim, um anjo, e ele realmente me escuta, ele faz, mesmo que depois ele me chame, então, você não acha aqui e tal, mas ele na hora faz, vai lá, entrega, e foi ótimo, tá sendo ótimo. Dirigir a Laís foi assim, cara, um universo de descobertas, né? A Laís é uma atriz muito peculiar, muito intensa, muito profunda, então a gente tem que também ir se descobrindo ali como trazer dela, sabe? Porque ela vai se descobrindo, então você meio que dirige pra onde ela vai, mas ela se descobre, ela traz, ela coloca do jeito dela. E a Nick, que chegou logo depois, que entrou como stand-in, agora é alternante e tal, tá aqui com a gente. A Nick é uma outra situação, que já era minha aluna, já há uns 3, 4 anos atrás. Então ela veio para se juntar ao elenco, para alternar com a Laís. E é uma outra situação, que a Nick já é numa outra velocidade de alegria, de coisa que aí ao contrário, você já tem que puxar ela mais pro lugar. Mas foi um processo muito gostoso.